Bom dia, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos em mais um culto da Igreja Batista em Porto da Madama. Hoje, especialmente, o culto é só através da live, que é um culto especialmente por causa do Carnaval. Mas que vocês sejam bem-vindos, você que está aí na sua casa, onde você estiver, que você possa estar compartilhando esse link para que outras pessoas também possam estar aqui conosco, cultuando a Deus juntos, numa mesma só oração. Que você possa compartilhar no grupo da sua família, no grupo do seu trabalho, da escola, faculdade. Você possa divulgar para o máximo de pessoas possíveis. Eu tenho certeza que Jesus vai falar muito ao seu coração essa manhã. E hoje no nosso culto, o tema do nosso culto é Valores da Vida Cristã e seus frutos. A leitura bíblica se encontra em Salmos 122, do versículo 1 ao 9. E diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros, e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Agora vamos estar com a equipe de cânticos, que vai estar cantando o hino de 385 do nosso cantor cristão. Amém. Você que está em casa, então pode abrir. Bom dia, igreja. Bom dia, meus irmãos. O hino 385 fala sobre louvarmos ao nosso Deus. E como o Diego falou ali sobre os frutos do Espírito, nós temos o amor, temos a paz, que é um dos frutos os quais nós podemos compartilhar. Então, vamos louvar ao nosso Deus. Vamos louvar e que Deus seja exaltado nessa manhã. Cantemos. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre exaltado, Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo.
Amém. Nesse momento, vamos estar fazendo o nosso momento de dízimos e ofertas. Vai estar passando aí na telinha aí o nosso número da nossa conta bancária também, se você quiser estar fazendo essa doação, entregando seu dízimo dessa forma, o número vai estar aí também na tela. E a passagem diz assim, lá em 2 Coríntios 9, do 10 a 11: Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Nesse momento de dízimos e ofertas, você possa ficar à vontade. Esse é um momento que é uma extensão do nosso culto de louvor a Deus. A gente entrega os nossos dízimos e as nossas ofertas como um agradecimento por tudo aquilo que Deus faz e o que Ele é nas nossas vidas. Que nesse momento você possa estar fazendo isso também e também estar entregando a sua vida nas mãos de Deus. Amém? Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, que é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Amém. Vamos orar e agradecer pelos dízimos e pelas ofertas. Feche os olhos aí onde você está para orarmos juntos. Obrigado, Senhor Jesus, por cada pessoa que está aqui conosco, ouvindo, celebrando, louvando ao nome do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor está presente nesse lugar, o Senhor está aqui conosco. Que toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dedicado ao Senhor.
Louvamos ao Senhor por todos os dízimos, todas as ofertas que aqui foram depositadas. Louvamos a Deus porque o Senhor supre as nossas necessidades. Louvamos ao Senhor porque não nos falta nada, Deus. Temos tudo aquilo que precisamos. Obrigado, Deus, pela tua igreja, pela tua família. Obrigado pelo sustento, ó Deus, e que a administração dessa igreja venha fazer, ó Deus, o melhor com a oferta dada ao Senhor. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou moço. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Senhor Jesus, que possamos estar todos, ó Deus, com o coração aberto, ó Pai. Que o Senhor fale conosco neste momento e fale aos nossos corações, aos corações daqueles que estão assistindo de casa, ó Deus, da nossa igreja, da nossa família, para que possamos sair daqui, ó Deus, cheios do Espírito Santo, para que possamos sair daqui, ó Deus, cheios de Ti, ó Pai. Essa é a nossa oração, essa é a nossa vontade. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Chamando o seminarista Fernando Pulvirente para poder vir estar aqui à frente. Coloca o púlpito aqui para mim, Enzo, por favor. Vou estar orando pela sua vida, para que Deus possa estar te abençoando, meu irmão. Pai,
Pai, entro agora na sua presença, Pai. Quero te pedir pela vida do seminarista Fernando, que o Senhor possa estar, Pai, abençoando ele, usando mais uma vez a vida do teu servo, Pai. E tudo que ele venha falar aqui essa noite, Pai, seja de encontro aos nossos corações, Pai. Que o Senhor possa estar cada vez mais abençoando ele, Pai, no seu ministério. E é isso que eu te peço e te agradeço, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Bom dia, meus amados irmãos. Eu queria meditar com os irmãos na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Todos acharam? Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Vamos fazer a leitura do versículo 22, mas eu queria fazer apenas um apanhado nesse texto e no contexto também desse capítulo, do capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus, e vamos fazer uma pequena oração. Versículo 22, até o final do versículo 23. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vamos fechar nossos olhos. Você que se encontra aqui na igreja, você que se encontra aqui, você que se encontra no seu lar, nesta manhã, vamos fazer uma pequena oração em nome de Jesus Cristo. Deus Santo, glorificado, exaltado seja o teu nome. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que perdoe todos os nossos pecados, Senhor, seja de pensamento, seja de sentimento. Nos purifique, nos lave, desde o alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que nesta manhã o Senhor fale conosco, Senhor. Fale conosco, meu Pai, pela tua palavra. Não existe outro meio, meu Pai, a não ser a tua santa e bendita palavra, pela qual, meu Pai, o Senhor constituiu para que o teu povo, que se chama, meu Deus, pelo teu nome, venha ser, meu Pai, alimentado, orientado e guiado a todo o conselho, meu Pai, da tua santa e bendita palavra. Então pedimos ao Senhor, Espírito Santo, manifeste o teu poder na nossa mente, no nosso coração. Não nos deixe, meu Pai, nos distrairmos, Senhor, com um assunto, meu Pai, tão importante e oportuno, meu Pai, para nossas vidas nesta manhã, Senhor. Nos abençoe, é que nós lhe pedimos, em nome de Jesus Cristo. Todos digam amém. Amém, meus irmãos. O tema que foi nos dado é o fruto do Espírito. Eu queria ler uma pequena introdução que diz assim: o fruto do Espírito pode ser comparado como gomos de uma tangerina. Contudo, esses gomos que estão unidos é a evidência do novo nascimento que Deus realiza por meio de Jesus Cristo em nós, quando somos atraídos pelo seu Espírito Santo. Mas ainda a natureza humana que guerreia com o Espírito e o Espírito com a natureza humana, conhecida como vontade ou instinto da carne, que habita em cada um de nós.
Então o apóstolo Paulo, a dirigir, a escrever esta carta, ele vai falar dos frutos do Espírito Santo. Mas antes de nós falarmos deste fruto, é necessário que sejamos honestos para com os irmãos, para com a própria Bíblia e para com o próprio Deus. Então nós não podemos deixar de falar daquilo que nós éramos e daquilo que ainda pode acontecer nas nossas vidas se nós não dependermos do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, diz assim: a vida cristã é um chamado à liberdade. Está aí no contexto, verso 13 ao 15, que diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, no primeiro texto do contexto, o apóstolo Paulo deixa bem claro: a liberdade é limitada pelo amor. Então, o amor que o apóstolo Paulo está falando aqui neste texto é do amor ao próximo. A palavra de Deus vai nos dar 2 mandamentos que o Senhor Jesus Cristo pregou lá no Evangelho de Marcos: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós amamos a Deus, automaticamente nós podemos externar este amor ao nosso irmão, este amor àquele que está sofrendo, este amor àquele que está padecendo de algum tipo de necessidade, seja ele material, seja ele financeira. Nós estamos vendo o que aconteceu lá na região serrana, lá em Petrópolis. Então, por causa daquela catástrofe que houve na semana retrasada ou na semana passada, a imprensa está reunindo pessoas, entidades, para que as pessoas possam doar roupas, doar alimentos, doar água. Então, essa é uma expressão de amor ao próximo. Mas note você, este amor esta liberdade é limitada pelo amor. Mas se você pegar a carta de Paulo aos Gálatas, desde o capítulo 1 até o final do capítulo 6, nós vamos ver o seguinte: que não havia amor, não havia compreensão, não havia um fundamento básico na vida daqueles irmãos. Esta carta é endereçada a várias igrejas da Galácia. Então, esta carta não foi endereçada somente a uma igreja na Galácia, mas a várias igrejas da Galácia. E nós sabemos, de acordo com as Escrituras Sagradas, que o coração do homem é corrupto e desesperadamente enganador. Então, o que estava acontecendo na igreja dos Gálatas? Os Gálatas simplesmente se desviaram da verdade.
dando ouvidos aos judaizantes, dizendo para eles o seguinte: você vai ser salvo pela graça se você fizer mais alguma coisa. Então isso não é graça, isso é desgraça na vida de um homem e de uma mulher que segue doutrinas erradas, que não está de acordo com as escrituras sagradas. Então, o que estava acontecendo? A igreja dos Gálatas, ou aqueles irmãos, estavam abusando da liberdade. Meus amados irmãos, Santo Agostinho, ele vai dizer o seguinte: quanto mais me aproximo de Deus, mais livre eu sou. Então, quando nós adoramos a Deus, sobretudo, sobre todas as coisas, nós conseguimos externar o amor de Deus ao nosso próximo, aquele que está necessitado, aquele que está sofrendo, aquele que se encontra perdido dentro da igreja. Mas por que eles deixaram essa liberdade? Porque não deram ouvidos àquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando na igreja. A verdadeira liberdade leva o cristão a crescer no amor ao próximo. Então nós não vemos esse crescimento na igreja dos Gálatas. O apóstolo Paulo, ele teve que repreender alguns irmãos para que se voltassem para Cristo, para que se voltassem para a presença do Senhor, para que eles pudessem colocar em prática aquilo que de repente um dia eles deixaram a desejar. Meus amados irmãos, nós precisamos amar o nosso próximo, nós precisamos externar a verdade de Cristo para as pessoas que se encontram perdidas lá fora. O diabo, ele não está preocupado com as pessoas lá fora, porque elas estão perdidas, elas se encontram perdidas, mas o diabo está preocupado com as pessoas daqui da igreja, com as pessoas das igrejas evangélicas. Qual é a arma do diabo hoje em dia? É a sedução. É a sedução. Então nós precisamos estar atento a todo tempo, o tempo todo, para que possamos permanecer firmes nos caminhos do Senhor e externando assim o amor ao próximo. Vamos ao segundo ponto, que diz assim: a nossa guerra não é contra o meu próximo, mas é contra a vontade ou instintos da carne que me leva a pecar contra Deus e contra o meu próximo. Está aí no versículo 16 ao 18, vamos fazer a leitura. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. O que é a lei? A lei nada mais é do que os 10 mandamentos. Mas nenhum ser humano, por mais santo que fosse, não conseguia praticar os 10 mandamentos, porque o que Deus requeria do seu povo era uma submissão total à sua palavra. E note você, meus amados irmãos, quem outrora conseguia colocar em risca tudo aquilo que estava
nas Escrituras Sagradas, nos mandamentos de Deus? Ninguém. O rei Davi, que era um homem experiente, que era um cristão experiente, ele pecou contra Deus. Nós podemos ver Sansão, um homem muito forte, um juiz em Israel, mas foi seduzido, caiu. Então, por mais que sejamos santos, nunca iremos conseguir colocar em prática aquilo que Deus nos manda fazer. Por isso que Jesus Cristo cumpriu o quê? A lei. Para que eu e você pudéssemos receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e, na dependência de Deus, andar até o final das nossas vidas na presença do Senhor. Então, ninguém, nenhum ser humano, por mais santo que seja, por mais separado que seja, nunca conseguiu praticar a palavra de Deus à risca, porque nós somos pecadores. E por causa disso, nós não conseguimos aplicar os mandamentos do Senhor. A falta do amor foi a evidência dos problemas aflorados pelos impulsos da carne na igreja da Galácia. Ou seja, meus amados irmãos, nós precisamos entender o seguinte: nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos nos render ao soberano e cultuá-lo em espírito e em verdade. Nós precisamos entender o seguinte: nós não podemos fazer da liberdade que é limitada uma libertinagem para vivermos fazendo a vontade da nossa carne. E Paulo os repreende, mostrando que eles devem viver no Espírito. Está aí no versículo 24 do nosso texto, que diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, porque o Espírito e a carne guerreiam entre si. Está aí no versículo 17 que diz: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, meus amados irmãos, nós temos um grande inimigo. Esse inimigo não se chama diabo. Esse inimigo não se chama uma arma de fogo ou uma arma branca. Esse inimigo se encontra diante do espelho. Esse inimigo é chamado de Fernando. Esse inimigo é chamado de Fernando. Ou seja, você está diante de ti na frente do espelho. Ou seja, é a vontade da sua carne que milita contra o Espírito, e o Espírito Santo que está em nós milita contra a carne. Ou seja, aquelas vontades que outrora residia em nós, que fazíamos com prazer, hoje não pode residir em nós. Por isso que há uma guerra. Você está morto, mas ao mesmo tempo você se encontra vivo. Você está morto porque você foi sepultado quando você recebeu a Cristo Jesus e fez a sua confissão de fé
no batismo nas águas. Você morreu para o mundo, você morreu para si. Agora, o novo homem, o Espírito Santo que está em você. Então, há uma luta, não corporal, mas há uma luta o quê? Espiritual. E às vezes nós somos vencidos e às vezes, meus amados irmãos, somos derrotados. Porque nos deixamos ser levados pela vontade da nossa carne, então nos rendemos a ela. Mas quando nós lutamos, como está escrito na palavra de Deus, que o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito, então o que prevalece não é o poder da carne, não é a força da carne, mas é o poder de Deus em nós, aquele mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. É este poder que Deus nos concede para que possamos viver uma vida de santidade e crer na palavra de Deus e no seu evangelho. Então nós conseguimos o quê? Externar o amor. Nós conseguimos o quê? Amar o nosso próximo, seja ele uma pessoa difícil ou não. Deus nos dá esta capacidade dada por Ele para que possamos amar até aquele que nos odeiam, até aquele que nos perseguem, até aquele que nos caluniam sem causa. Em terceiro lugar, conhecendo a vontade que ainda reside no velho homem. Está aí no versículo 19 ao 21, que são as vontades da carne, que diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O apóstolo Paulo não está pregando para ímpio aqui não, meus amados irmãos. O apóstolo Paulo, ele está pregando para crentes, para cristãos. Agora imagine só essa situação. Se aconteceu no passado, você acha que não acontece hoje na igreja de Cristo? Não estou falando aqui não, estou falando geral. Geral. Meus amados irmãos, não precisa ser profeta para dizer o seguinte, que 50% dos cristãos masculinos um dia já assistiram filme pornográfico pela internet. E não preciso ser profeta para dizer o seguinte, que 30% das mulheres dentro da igreja um dia já assistiram filme pornográfico pela internet. Porque isso está dentro de nós. A nossa natureza humana está dentro de nós. E se nós não dermos atenção para as escrituras sagradas, o que nos restará, sabe o que? É condenação eterna. Aí você argumenta, mas eu não fui salvo pela graça? Sim, mas nós não podemos fazer da graça de Deus uma ocasião para vivermos em
em pecados contra Deus. O velho homem está aqui, Fernando. O velho homem está aqui. O velho homem está de frente do espelho. E ele vai dizer no verso 19: prostituição, lascívia, impureza. São os pecados do sexo. Hoje se valoriza mais o corpo do que o espírito. Hoje se valoriza mais a performance do homem, da mulher, musculoso ou não, do que a alma, do que o Espírito Santo. E você vê um monte de gente perdido, entranhado em sexos grupais. Eu estou falando alguma besteira? Verso 20: idolatria, feitiçarias. Então aqui já é algo macabro. Imagine cristãos adorando ou fazendo algum tipo de feitiçarias. Você consegue compreender isso? Mas existia. Lá na igreja de Gálatas. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Isso aqui é constituído como pecado aos olhos de Deus. Pecado, porque nós valorizamos mais a vontade da nossa carne. Qual dos irmãos que aqui está na igreja, ou você que está nos assistindo, não gostaria de estar na praia agora? Não gostaria de estar fazendo um passeio? Não estou falando que é pecado, mas eu vou falar o seguinte: que é pecado você desonrar o seu Deus, praticando coisas que aos olhos de Deus é pecado. Estes são os impulsos ou vontades que nós cristãos ainda carregamos sem a dependência do Espírito Santo. Deixe de orar então, para ver se isso não vai acontecer. Deixe de congregar, como é costume de alguns, se isso não vai acontecer. Deixe de examinar as Escrituras Sagradas, se isso não vai acontecer contigo. Nós valorizamos muito, meus amados irmãos, o nosso trabalho. Nós valorizamos muito a nossa família. Devemos fazer essas coisas sim, mas precisamos valorizar mais a nossa vida com Deus, porque se a sua família não servir a Cristo, ele vai falar mal de você, pelo fato de você crer em Jesus Cristo. Se amanhã ou depois você não valorizar a Deus, amanhã ou depois o seu patrão pode te mandar embora.
só pelo fato de você ser um cristão. Mas porque não valorizou a sua vida com Deus, não valorizou a sua vida com Jesus, a sua comunhão. Em quarto lugar, conhecendo a evidência do fruto do Espírito, verso 22 ao 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Aqui está a evidência do novo nascimento na vida de um cristão, que mediante o velho homem, que ainda reside, vontades da carne, pelas quais outrora luta constantemente para não pecar contra Deus. Então agora o apóstolo Paulo, ele vai listar, ou listou, o fruto do Espírito Santo. Meus amados irmãos, é necessário entender o seguinte, que os dons você busca os dons. Por exemplo, o dom de língua, o dom de pregar, o dom de curar. Você buscando a Deus, na hora que tem que realizar algum milagre, Ele vai realizar mediante aquilo que você pediu. Então você vai orar pela vida de um enfermo, em nome de Jesus, fique curado. É um dom de cura. Então Deus vai lá e cura aquele homem, aquela pessoa, pela sua graça e misericórdia. Isso é um dom. Então os dons você busca mediante a sua caminhada, mas o fruto do Espírito não. O fruto do Espírito é uma regeneração que Cristo faz mediante o Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração, fazendo de cada cristão uma nova criatura. Por exemplo, Nicodemos era um teólogo em Israel, mas ele não conhecia Jesus Cristo. Então, quando ele teve o encontro com Cristo, ele passou a servir a Cristo da maneira certa. Então, foi evidenciado na vida de Nicodemos uma transformação, um aquebrantamento, um nascer do Espírito. Então, a mesma coisa acontece com o fruto do Espírito Santo. Quando Deus regenera o homem pecador, ele passa a ser uma nova criatura. É aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já se passaram e tudo se faz novo. Mas isso não quer dizer, presta atenção, que ainda não venha residir em cada um de nós o velho homem. Nós recebemos o fruto do Espírito Santo, que foi o novo nascimento concedido por Cristo, mediante a ação do Espírito Santo na vida do crente. Mas esses frutos, mas esse fruto precisa ser o quê? Evidenciado. É como a vara de Arão. A vara de Arão floresceu. Então, o cristão que nasceu de novo, ele é uma bênção
no seu trabalho, ele é uma bênção na faculdade, ele é uma bênção dentro do seu lar, ele é uma bênção aonde ele for, porque ele exala o bom perfume de Cristo. Porque o que sai da boca dele é conhecido, porque as pessoas estão evidenciando na vida dele um verdadeiro nascimento, ainda que não entendam, porque as pessoas lá fora, elas acham que todo cristão deve ser perfeito, mas nós sabemos que nós não somos perfeitos, e por não sermos perfeitos, uma hora ou outra iremos pecar contra o nosso Deus. Mas se eu peco todo dia contra Deus, todo dia eu preciso estar o quê? Me arrependendo, me convertendo, buscando a sua face e a sua presença. E ele vai fazer a lista aqui, que é chamada de tríade. A tríade da evidência da comunhão com Deus. Ele ama. Ele ama Deus sobretudo, sobre todas as coisas. Ele externa esse amor que ele recebeu da parte de Deus para o próximo. Então, ele compartilha o quê? O Evangelho de Cristo, a graça de Deus e os teus atributos. Uma pessoa que não ama, ela odeia. E essa pessoa que odeia, que está dentro de uma igreja evangélica, ela nunca nasceu de novo. Esse cristão evidencia o quê? A alegria. Alegria é o dom de Deus. Alegria ele recebe da parte de Deus. Então ele transmite essa alegria para as pessoas. Aonde há confusão, aonde há tristeza, a sua presença exala a alegria, fazendo com que aquele homem, aquela pessoa, aquela família, aquele problema venha a ser solucionado pela paz. A paz com Deus e a paz de Deus não é somente um sentimento, mas é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, ele transmite paz, porque recebeu a paz do príncipe da paz, que é Jesus Cristo. A tríade da evidência da comunhão com o meu próximo, a longanimidade, é um homem paciente, é um cristão paciente, que independentemente das circunstâncias, ele glorifica o nome de Jesus, que independentemente ele suporta com paciência aqueles que lhe perseguem, aqueles que lhe caluniam, aqueles que maldizem, porque ele é um cristão, ele nasceu de novo. O nascimento desse cristão é evidenciado pelo seu comportamento. É um homem, é uma mulher que transmite paciência em meio às circunstâncias adversas. Esse cristão é benigno, ele faz o bem às pessoas. Ele não quer ver o mal na vida de ninguém, ainda que o mal alcance aquela pessoa, ele não quer ver
o mal. Aquele cristão, ele usa de bondade para com o seu próximo. É uma pessoa boa, não é uma pessoa má, ruim. É uma pessoa boa. Isso evidencia o seu amor ao próximo. Evidencia o seu amor ao próximo. A tríade da evidência da comunhão que eu tenho comigo mesmo, pelo fato de eu ter tido encontro com Cristo, eu sou fiel a Deus, eu sou fiel ao meu cônjuge, eu sou fiel ao meu trabalho, ao meu emprego, mas eu sou fiel sobretudo, sobre todas as coisas, a Deus. Ainda que eu seja fiel aos olhos dele, aos olhos de Deus, mas eu quero ser fiel a Deus, andando em novidade de vida, fugindo da aparência do mal. Mansidão, domínio próprio. Jesus falou assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, então encontrareis descanso para a vossa alma. Então, esse cristão não é um cristão briguento, não é um cristão iracundo, não é um cristão que tira satisfação mediante a pancadaria, porque eu sou cristão. Não vale a pena ficar brigando por coisas que não vão me trazer nenhum tipo de benefício. Então, o mundo valoriza a violência, a briga, mas o cristão precisa valorizar aquilo que Deus fez na sua vida, ser uma pessoa mansa, fugir de confusão, fugir de problemas. Ainda que os problemas venham até nós, nós precisamos ter equilíbrio. Aí entra o domínio próprio, para que a gente possa, mediante a ajuda do Espírito Santo, ser dominado ou ter calma na hora de qualquer tipo de embate que venha então envergonhar o nome de Jesus Cristo. E eu encerro por aqui com uma conclusão. As obras da carne estão no plural. Verso 19. Ora, as obras, plural, da carne são conhecidas, plural, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Plural. Quem faz a vontade da carne estará sujeito à condenação. Verso 21, parte C. Que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Deus nos chamou para a santidade, não para a libertinagem.
Deus nos chamou para uma vida santa, não para uma vida de pecados contra Ele, porque isso não glorifica o nome de Jesus. E as pessoas que hoje são cristãos sérias, infelizmente, elas são julgadas por comportamentos que alguns outros cristãos não glorificam o nome de Jesus. A evidência do Espírito, a evidência do fruto do Espírito está no singular. É algo para marcar o cristão, é algo para selar o cristão, e esse selo vem da parte de Deus. E essa evidência não pode estar escondida. Esta evidência precisa ser falada, ser mostrada aos homens, às mulheres que não creem em Jesus Cristo. A homens e mulheres que estão perdidas, estão condenadas, estão cansadas e sobrecarregadas, estão mortas nos seus pecados, delitos e iniquidades. Porque um dia, meu amado irmão, você estava perdido e Deus te achou. Você um dia, meu irmão, estava morto e você hoje tem vida. Você um dia, meu irmão, minha irmã, estava cansada e sobrecarregada, mas Jesus Cristo te aliviou. Você um dia, meu irmão, minha irmã, estava morto nos seus pecados, delitos e iniquidades, se encontrava alienado a parte de Deus, e Jesus Cristo te deu vida, te deu sentido, para que você possa viver uma vida de santidade. Quem satisfaz a vontade ou fruto do Espírito Santo será o que? Salvo. Verso 24 e 25, que diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Bem, irmãos, estamos chegando ao final. Agradecemos ao seminarista Fernando pela mensagem que Deus colocou em seu coração. Queremos também agradecer à equipe que nos proporcionou a possibilidade de fazermos esse culto. Que Deus abençoe a mocidade, aos jovens da Igreja Batista do Porto da Madama. Que Deus possa estar dando livramento, sustentando a fé desses jovens, que a Igreja Batista é abençoada. Que Deus dê um domingo de paz, que todos que estão em suas casas estejam viajando, que Deus abençoe a todos, que estejam renovando e estejam se preparando, porque nós temos uma missão muito grande, e que Deus fique conosco. Oremos, e logo após ouviremos o pós-lúdio. Nosso Deus, Pai eterno que está nos céus, muito obrigado por esse culto, muito obrigado por esse dia, ó Pai. Possamos realmente transmitir o fruto do Espírito, ó Pai. Que as pessoas possam ver a paz, o amor, ó Pai, a bondade, ó Pai, a fé, o domínio próprio em nossas vidas, ó Pai. E através do nosso testemunho, ó Pai, possamos ganhar, as pessoas possam ver, ó Pai, a Ti. Fique conosco, ó Pai, fique com o Teu povo neste dia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.